Boa tarde, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Vieram nessa tarde ao encontro. O encontro é um lugar onde pessoas encontram pessoas e pessoas encontram com Deus. Meu nome é Wesley, tá? Caso você não me conheça. Bem, antes de que a gente entrar na mensagem que vocês discutiram aí nos grupos, vocês têm no guia de mensagem. Aliás, o guia de mensagem é uma forma que a gente encontrou aqui de você acompanhar o que é dito aqui e ainda assim levar um resumo da mensagem para casa, tá? Eu queria dar uns anúncios antes de entrar na mensagem sobre o que vai acontecer com a gente aqui na próxima semana. No sábado, a gente inicia uma nova série, Bate-Papos Bíblicos para Botequim, tá? É o nome da série. A gente entende que a nossa vida ao lado de Jesus, o nosso relacionamento com Jesus, ela deve permear toda a nossa vida, né? E nada mais natural do que a gente compartilhar aquilo que acontece com a gente no nosso relacionamento com Cristo. Então, coisa mais natural é falar de Jesus em qualquer aspecto da nossa vida, em qualquer atividade que a gente esteja fazendo. Então, o nome dessa série, que vai começar semana que vem, Bate-Papos Bíblicos para Botequim. Não precisa nem dizer quem é o autor da série, né? Nosso amigo Sabino, daqui semana que vem, começa com a série, tá bom? Para quem já fez uma série chamada Beijinho no Ombro, essa tá ótima, né? Tá ótima. Melhorando. Aí no dia 6, no domingo, às 20 horas, a gente tem a nossa super programação aqui, o lançamento do CD da Val, né, Val? Dá tchauzinho aí. Quem não conhece a Val, dá um tchauzinho. 6. A gente, por limitação de espaço aqui, por termos um pouquinho menos de 100 lugares aqui, a gente elaborou um esquema de venda de ingressos. Mas os ingressos têm preço simbólico, é mais para a gente controlar o espaço mesmo. A arrecadação dos valores fica todo para manutenção aqui do encontro. Então, se você ainda não reservou seu lugar, faltam poucos lugares. Cadê o Leandro? Subiu, né? Mas a gente está com o mapa de assentos aqui, está com ele. Procure ele no final, pode me procurar também se você não achar. O mapa de assentos, tá? Você vai poder escolher alguns lugares ainda. Eu sei que esse lado aqui ainda tem alguns bons lugares ali, ó, cativos, onde o Bruno senta, onde a Renata sempre senta, onde o Sérgio está ali. Então, assim, temos alguns lugares ainda vagos, tá? Aqui, ó, esse lado aqui praticamente já está todo esgotado, tá? Mas, enfim, procure o mapa de assentos, reserve o seu lugar, tá bom? Porque vai ser uma programação muito legal, eu tenho certeza disso, com algumas surpresas que só vão ficar sabendo quem vai estar aqui. Eu nem posso anunciar, mas assim, vai ser surpresa para quem estiver aqui, eu acho que a programação vai ser bem legal. Tá? Ok? Combinado? 6 de novembro, 20 horas, tudo certo? Quem está aqui, por gentileza, não saia daqui hoje sem reservar o seu lugar, tá bom? Eu sei que muitos de vocês já fizeram, eu até agradeço por isso. Mas, por gentileza, façam hoje. Outro recadinho que eu quero dar, e é o último de hoje, é que eu estou vendo o encontro aqui com bastante gente, e assim, todos os sábados, 4 e 5 da tarde, a gente 4 horas, solta o cronômetro, 4 e 5 da tarde, a gente tem um pocket show aqui pela nossa banda, né? De 3 a 5 minutos, eles fazem um instrumental muito especial. E hoje, eles fizeram um arranjo de uma das músicas mais bonitas que existe no meio cristão, que é Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça aqui em português. Foi espetacular. Para mim, valeu a pena o sábado ter vindo só para ouvir o que eles fizeram hoje às 4 horas. Então, se você já criou o hábito de chegar um pouquinho depois das 4, reveja os seus conceitos. Tá? Chega um pouquinho antes, porque a rua está difícil de estacionar, para ouvir o pocket show aqui da nossa banda, tá bom? Então, parabéns para a banda, parabéns para a galera do som que deixou a coisa toda arrumadinha, porque foi muito legal o que a gente experimentou aqui hoje, tá bom? Enfim, vamos entrar na mensagem agora, tá? Como vocês viram, a mensagem tem como título Simplesmente. E as reticências aí você vai entender por quê. Uma das coisas que eu já disse aqui, algum tempo atrás, e às vezes eu sempre repito isso, é que a gente tem uma certa dificuldade para tratar e entender alguns temas religiosos hoje, porque a gente carrega dentro de nós a nossa fé da infância. Nossos pais,
nossos avós, quem sabe nossos professores, disseram, olha, você tem que acreditar nisso. Eu quero que você acredite nisso. E você foi lá e acreditou. Quem sabe o seu pastor, o padre, o rabino, disse, olha, é isso que nós acreditamos e você precisa acreditar nisso também. E você simplesmente aceitou. E isso é normal, meus pais fizeram isso comigo. E eu pretendo fazer isso com a minha filha. Eu não vou dar para ela um livro de cada religião e falar assim, ó, filha, leia todos esses aí e pode aceitar qualquer um desses. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar assim, olha, é nisso que eu quero que você acredite. E se isso aconteceu com você, não se preocupe, isso é normal. Acontece em qualquer cultura do mundo, nas várias religiões. E se aconteceu com você, ou se você está fazendo isso com o seu filho, fica preocupado se você está fazendo certo ou errado, não se preocupe. Isso é normal e acontece em todo lugar. Mas o grande problema aparece quando a gente sai da vida da infância, chega na vida adulta, e aí aquilo que nós começamos a perceber que aquilo que nós fomos ensinados quando criança e aquilo que a gente experimenta na vida adulta, existe um abismo entre elas, entre essas duas coisas. Entre o que aprendemos como crianças e o que a gente experimenta na vida adulta. E esse abismo nos faz reagir de diversas formas. Alguns preferem ignorar que existe essa diferença. Alguém chega para você e fala assim, olha isso aqui. Você, olha, eu nem vou olhar porque eu não quero que isso abale a minha fé. Deixa eu com aquilo que eu aprendi na infância e está tudo certo. Outros vão chegar e falar assim, olha, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero viver a vida como ela de fato é. E de fato a vida é muito diferente daquela que os nossos pais, nossos avós, o nosso pastor da infância, nosso professor, o nosso padre nos ensinou. E aí você pensa, por mais respeito que eu tenho por tudo aquilo que me ensinaram, eu quero seguir adiante. Eu quero ver coisas novas, eu quero entender melhor. E ao mesmo tempo você quer seguir adiante, mas você sabe que realmente existe um Deus e você quer aprender como é se relacionar, como é que você se relaciona com Ele. Como é que você está perante Deus? Será que você é aceito por esse Deus? Será que esse Deus, Ele fala comigo, se relaciona comigo? E aí a gente percebe que a gente precisa de um novo restart, precisa de um restart, de um novo começo, agora da nossa fé na vida adulta. Como é que eu me relaciono com Deus sendo um adulto, não mais uma criança? Não que tudo aquilo que me ensinaram esteja errado, mas não é isso. Eu quero aprender com conceitos adultos, que façam mais sentido para mim do que aquilo que eu fui ensinado na infância. Como é recomeçar? Como é começar do zero como um adulto? Que tal um novo ponto de largada a partir de hoje? Né? E hoje eu quero voltar no tempo para falar algo que nós temos muita dificuldade quando a gente pensa na nossa fé. Exatamente essa questão de como se relacionar com Deus. E aí, quando a gente apertar o botão reiniciar da nossa vida, a gente pode, enfim, ter um novo ponto de largada com conceitos próprios da vida adulta. E eu vou voltar no tempo e contar uma história para vocês. Mas antes, falando em ponto de largada, eu queria dizer para vocês que provavelmente você já ouviu ou nunca pensou sobre isso, tanto faz, hoje a gente vai falar agora, mas as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, elas têm o mesmo ponto de largada. Anote aí no seu guia de mensagem, as 3 maiores religiões dizem ter o mesmo ponto de largada, todas elas. Tanto o islamismo, tanto o cristianismo, quanto o judaísmo tiveram o mesmo ponto de largada. Essas 3 religiões, elas acreditam que há um único Deus no céu, Criador dos céus e da terra, né? E elas todas acreditam que o primeiro homem se chamou Adão. O profeta Maomé acreditava que Adão foi o primeiro muçulmano e um profeta. Os judeus acreditavam que Adão morava junto com Eva
no paraíso, num jardim chamado Éden. E os cristãos, nós, também acreditamos no relato de Gênesis, assim como os judeus. Mas não só porque está escrito em Gênesis, nós cristãos também acreditamos porque Jesus, quando aqui viveu, ele mencionou Adão. E se Jesus foi um homem que ele teve capacidade de prever a sua morte e ressurreição, e isso realmente aconteceu, a gente costuma acreditar em tudo que Jesus falou. E se Jesus falou que Adão e Eva existiram, a gente acredita que Adão e Eva existiram. Tá? E aí, o ponto importante aqui que eu quero chegar é que as três religiões acreditam que há um Deus criador do mundo, que houve um primeiro homem e que o homem, a humanidade, estragou aquilo que Deus criou perfeito. Encontrou um jeito de estragar toda a criação. As três acreditam que Deus criou um mundo perfeito e nós humanos, com as nossas decisões, acabamos bagunçando tudo. Tá? É isso que eu quero que você tenha em mente. Você pode não acreditar na história de Adão e Eva, achar que é um mito, uma fábula, ok. Mas tem uma coisa que todos nós concordamos. De certa forma, a humanidade estragou o nosso mundo. Isso não é um conceito religioso que a gente só ouve dentro das igrejas, muito pelo contrário. Você pode abrir aí os jornais, você vai ver. A ciência diz que o mundo hoje está bagunçado, o homem já usurpou mais do que poderia da Terra. E hoje a gente vê as consequências no clima, as consequências sociais, políticas, econômicas, enfim. Nós estragamos o mundo, isso eu acho que é consenso, independente da religião que você professa. Outra coisa que une as três religiões, maiores religiões monoteístas, como eu falei, é que todas elas acreditam que Deus começou a corrigir o problema que o homem causou através de um homem. Então, todas essas religiões também, elas encontram um ponto comum em Abraão. Anote aí no seu guia de mensagem. É na pessoa de Abraão que essas três religiões elas se juntam. Elas entendem que Abraão é uma espécie de pai, fundador. Acreditam que Deus usou para Abraão para começar a corrigir o mundo de pecado, de desobediência, de corrupção. Isso é muito interessante, a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. Mas o meu objetivo agora não é que você acredite em Adão e Eva, ou que você acredite que o livro de Gênesis é verdadeiro. Que o livro de Gênesis é verdadeiro. Isso depende só de você. Mas eu quero que você preste atenção, porque no livro de Gênesis há um diálogo entre Deus e Abraão que diz muito sobre a gente, como Deus nos vê. Toca muito nessa situação que a gente sente, às vezes se pergunta, se questiona, como é que Deus me vê? Se Ele realmente existe, como é que Ele me enxerga? Como é que eu estou perante Ele? Como é que eu me apresento? Como é que eu me relaciono com Ele? Será que Deus ouve minhas orações? Será que Ele fala comigo? Será que Ele se importa? Será que eu tenho garantia de futuro? Ou talvez, como eu sintetizei esses questionamentos no seu guia de mensagem, com uma pergunta que eu disse assim: o que eu preciso fazer para ser aprovado por Deus? Às vezes a gente se questiona, puxa, se Deus é o Deus criador do universo, todo poderoso, como é que eu, um ser insignificante, todo torto, vou ser aprovado perante Ele? O que eu preciso fazer? E no diálogo entre Deus e Abraão, lá no livro de Gênesis, a gente encontra uma frase que é muito significativa. E eu quero deixar ela hoje para você como reflexão. Tá? Mas antes eu quero contar um pouquinho da história de Abraão para você. Abraão, ele não é apenas uma figura histórica. Tem um pouco de história na vida de Abraão, mas tem um pouco de empatia entre Abraão e nós. Quando a gente olha para Abraão, a gente consegue enxergar um pouquinho da gente nele. Né? Então hoje eu vou falar muito também dessa questão entre Abraão e você. Eu e Abraão, tá?
para a gente entender um pouquinho de Abraão. E antes de contar a história, eu quero contar uma história minha. Eu já até contei aqui, mas não com riqueza de detalhes. Mas eu lembro que quando eu tinha 13 anos, eu estava esperando meu pai me levar para a escola. Quando a gente estava quase para sair, eu já ia para a escola sozinho naquela idade, tá? Mas é que meu pai estava em casa, estava lá e ele ia me levar para a escola, enfim. A gente estava quase para sair, toca o telefone, meu pai corre para atender. Na ligação eu percebi que ia demorar um pouquinho, morava num sobrado, desci, falei, vou ligar o carro, né, já para ir adiantando as coisas. Não que eu seja velho, mas antigamente a gente ligava o carro para esquentar. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Tinha que ligar o carro, deixar alguns minutos para esquentar, puxava o afogador, demorava. Enfim. Eu e o meu irmão gostávamos muito de fazer essa tarefa. Era uma atividade divertida, mas gerava um pouco de tensão em casa. Não, hoje é meu dia de ligar o carro, de esquentar. Não, você já foi da última, tal, e aquela. A gente era pequeno, criança, mas a gente tinha orientação do pai e tinha autorização também para fazer esse tipo de coisa. Ela sabia deixar no ponto morto, ligar o carro e fazer ele esquentar. E era só isso que a gente tinha autorização para fazer, nada mais, né? Enfim. Aí estávamos lá naquele dia, meu pai demorou no telefone, o carro já estava quente, já estava quase fervendo e nada dele descer, né? Aí, entediado ali naquela situação, já viu, né? Comecei a racionalizar e falei, olha, eu acho que eu tenho capacidade suficiente para tirar o carro da garagem. Abri o portão em silêncio, tal. E realmente eu tinha capacidade. Tirei o carro da garagem e nada, meu pai descia. Aí eu comecei a pensar melhor, falei, fiz besteira. Meu pai vai descer, bem que eu botei o carro para fora de casa, tirei o carro da garagem, vai brigar comigo, vai que acontece alguma coisa aqui na rua, o portão ficou aberto, alguém entra, sei lá. Comecei a pensar num monte de coisa, falei, não, vou botar o carro de volta. Ai, ai. Tenho trauma até hoje de lembrar daquilo. Enfim. Eu não sei o que aconteceu, mas o carro pegou uma aceleração impressionante. Eu nunca vi um Fiat 147 acelerar tanto, mas foi com tudo na parede no final da garagem. Eu acelerei com tudo, me atrapalhei provavelmente nos pedais e fez um barulho tremendo, a casa tremeu. Quebrou o farol, para-choque, a grade, amassou o capô, foi foi uma aceleração impressionante. Quando meu pai desceu, ele me encontrou em pânico na garagem, em pânico, eu estava desesperado, eu não sabia se pedia desculpa, se chorava, se ele olhou para mim, ele não quis nem saber se eu tinha me machucado ou não. Ele apontou o dedo para mim e falou o seguinte, eu não acredito que você fez isso. Dê um jeito de arrumar toda essa bagunça. Você vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro e pagar todo o prejuízo que você fez. E rápido. Subiu e continuou falando no telefone. Difícil de acreditar, né? Esse é o meu ponto. Meu pai não fez isso, obviamente. Mas muitos de nós acreditam que Deus, Ele reage exatamente assim. Algumas pessoas acreditam que Deus olha para a bagunça que essa terra se tornou e todas as consequências das decisões erradas que os seus filhos tomaram e que Deus aponta o dedo e fala, está aí o que vocês fizeram. Agora vocês consertem sozinhos e rápido. Eu vi que muitos riram com a reação do meu pai, a fictícia reação do meu pai, porque se um pai amoroso, todo mundo acredita que um pai amoroso seria incapaz de fazer isso que eu relatei. Então, se a gente acredita que meu pai não foi capaz de fazer isso, a gente acaba achando que meu pai era mais divino do que o próprio Deus. Porque não, Deus também não faz a mesma coisa. Então,
pode ser que exista na nossa compreensão, na nossa fé, algo sobre Deus que a gente não saiba. Mas voltando à história da batida do carro, a minha história. Meu pai fez exatamente o que qualquer pai amoroso faria. A primeira coisa que ele fez foi se certificar que eu estava bem. A segunda foi me acalmar. Para só então, tanto ele quanto a minha mãe, se certificarem dos estragos que haviam acontecido. Eu lembro lá deles juntando os cacos ali, separando o que podia machucar, o que não podia, olhando algumas peças, ver se encaixava, se dava para aproveitar ou não. Enfim, eu acho que até hoje é difícil eles acreditarem que em 10 metros de garagem eu consegui fazer tanta bagunça. E de um jeito muito parecido, a humanidade ela poluiu o nosso mundo. A gente se indigna com a justiça hoje, com a injustiça nos nossos dias, mas a gente também não consegue imaginar como pode ter sido no mundo antigo. Não havia leis, não havia sociedade civil, valia a lei do mais forte, então a sobrevivência era dos mais fortes, dos mais ricos. E nesse contexto, Deus então ele percebe que o pecado havia dominado toda a humanidade. E se Deus é um Deus de compaixão, como Ele de fato é, Ele tinha uma decisão a fazer. Será que eu entro nessa bagunça e tento dar um novo ponto de largada para limpar toda essa confusão criada pelas pessoas? Ou será que eu boto uma fita lá, uma placa, interditado, desculpe pelo transtorno, coloco uma placa na terra e falo assim, olha, proibida a entrada, estamos em reforma e... As 3 maiores religiões do mundo acreditam que Deus decidiu intervir na humanidade. E ela fez isso através de um homem, Abraão. Começou por ele. Então, queridos, por volta de 1876... Você vai passando para mim aí, tá? Deus interveio e o mundo escolheu um homem. Né? Deus escolheu um homem no mundo, Abraão, como ponto de largada para a limpeza da bagunça que a humanidade criava. E o interessante é notar que Abraão era um homem muito normal, não havia nada de especial nele. Ele não era nenhum exemplo de retidão. Uma vez, inclusive, a Bíblia conta que Abraão estava indo para o Egito, e a sua mulher, a Bíblia fala que é uma mulher muito bonita, era Sara. Então, quando estavam lá no Egito, o faraó viu Sara, falou assim, eu quero aquela mulher lá para mim. A notícia de que Sara, uma mulher linda, havia chegado no Egito e tal. Ele falou, eu quero aquela mulher para mim. E aí chegou o servo do faraó para Abraão, e aí Abraão pescou tudo e falou assim, nossa, se eu falar que ela é minha esposa, vão me matar para ficar com ela. Aí Abraão falou assim, aqui ó, sua esposa? Não, ela é tipo uma irmã minha. Pode levar, eu arrumo outra. Se você tem problema de lealdade no seu relacionamento, que diria Abraão, né? Então você fala, não, pode levar, só deixa aí um dinheirinho aí do café, tá tudo certo. E Abraão vendeu a esposa lá para alguns jumentos, a Bíblia diz lá por algumas ovelhas, enfim. Esse é o nosso herói da história, um homem muito corajoso. Enfim, Abraão não tinha nada de especial nele. Nada de especial, e ele tinha muitos problemas, mas mesmo assim, Deus escolheu o imperfeito Abraão. E olha só como a história começa, está lá em Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua casa, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Em outras palavras, Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, Abraão, eu quero que você saia do seu círculo de influência. Eu sei que você não tem filhos, a sua vida é meio solitária, é só você e sua esposa, seus servos, mas não interessa, eu quero te isolar. Abraão, eu quero fazer algo novo com a humanidade, eu estou começando algo especial, e eu quero fazer isso através de você. Eu preciso começar de algum lugar, e eu escolhi você. E aí, Deus faz 3 promessas para Abraão. 3 promessas para Abraão. Lembre-se que a minha intenção aqui hoje não é fazer que você acredite que tudo isso é verdade, que o livro de Gênesis é verdade.
Mas eu quero que você preste atenção nessas 3 promessas, porque isso é curioso. Tá? Essas são as 3 promessas que Deus fez a Abraão, está aí no seu guia de mensagem. Primeira promessa. Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, eu te transformarei em uma grande nação. Em uma grande nação. E isso se realizou, sabia? A nação de Israel diz, olha, nós somos essa nação. Aí chega a grande nação árabe e diz, nós somos essa grande nação. Embora haja muita divergência, a gente não pode negar que a descendência de Abraão é muito grande. Várias nações, não só os árabes ou os israelitas, descendem de Abraão. Outras nações também descendem de Abraão. Essa promessa se cumpriu. A descendência de Abraão se tornou uma grande nação. A segunda promessa que Deus fez para Abraão é a seguinte. Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, eu o abençoarei e farei o seu nome grande. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, a gente está em umas 70 pessoas aqui. Vamos lá. Se você já tinha ouvido falar do nome de Abraão antes de hoje, por favor, levante a mão. Só o pastor que não. Enfim, todos nós já tínhamos ouvido falar de Abraão. Isso não é incrível? Não é incrível? Põe na tela, Edu. Você já ouviu falar sobre Kedorlaomer? Quem já ouviu falar sobre Kedorlaomer? Kedorlaomer era a pessoa mais famosa nos dias de Abraão. Era o rei mais famoso daqueles dias. É mais ou menos o nosso Barack Obama nos nossos dias. Era o rei mais famoso da Síria, da terra da Síria, Pérsia, onde hoje é o Irã. Ele era o rei daquele local. E aí Deus pega um tremendo desconhecido, não pegou Kedorlaomer, que era o mais famoso, mas pegou um completo desconhecido e falou assim, olha, eu vou fazer o seu nome grande. Me desculpe, Kedorlaomer, mas eu escolhi Abraão. E aqui estamos nós, quase 4.000 anos depois, em uma cultura diferente, em uma língua diferente, em um lugar totalmente diferente, e todo mundo aqui sabe quem foi Abraão. O nome de Abraão se tornou grande ou não se tornou? Ok. Curioso isso, né? Promessa 3. Todas as pessoas na terra serão abençoadas através de você. É a terceira promessa que Deus fez para Abraão. Todas as pessoas coletivamente serão influenciadas, beneficiadas por sua causa. E mais uma vez, os muçulmanos diriam, somos nós. Nós somos a nação abençoada, beneficiada por Abraão. Os judeus levantam a mão e falam assim, olha, tudo que nós temos de bom, nosso sucesso, as nossas riquezas, os nossos inúmeros prêmios Nobel, foi tudo por causa da nossa descendência de Abraão. Nós somos a nação abençoada de Abraão. E talvez os cristãos dizem, não, somos nós que descendemos de Abraão, que nós beneficiamos muitas pessoas através dos nossos orfanatos, hospitais, assistência social, enfim. E aí Deus diz, esse é o ponto. Todas as pessoas da terra serão abençoadas através de você, Abraão. Essas são algumas coincidências históricas interessantes. Não há ninguém que toque no nosso mundo nos dias de hoje da mesma forma que Abraão. Não é interessante que as 3 maiores religiões do mundo digam, ele é nosso, ele é nosso, ele é nosso. Isso é o contexto histórico de Abraão. Agora eu quero partir para a parte pessoal agora, que é ainda mais incrível. Quando Deus fez essas promessas para Abraão, ele já era um homem velho. Não tinha filhos. E ele podia ter pensado assim, nossa, tudo isso que Deus está prometendo vai demorar. E ele percebeu que se ele morresse ali, toda a sua herança
não iria para um parente, sim para Eliezer. Eliezer era o seu empregado-chefe, era o seu primeiro empregado-chefe da casa, mordomo, aquele que administrava os seus bens. E ele talvez pensou, se Deus, se o Senhor pensa e disse que vai me transformar numa grande nação, eu nem sei bem o que é isso, eu nem quero virar uma grande nação, eu queria só ter um filho para poder deixar os meus bens para ele. Eu nem me importo se o meu nome vai ser grande, eu só quero ter um filho, eu não quero que tudo vá para a mão de Eliezer. Então ele está orando um dia e reclamando isso para o Senhor. E Deus fala assim, olha, não se preocupe, faz o seguinte. Olha só como o autor de Gênesis relata esse diálogo de Deus com Abraão. Deus pega Abraão e fala assim, olha, sai da tenda, está aí na tela. É Gênesis 15, verso 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse, Eliezer. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Deus confirmou a promessa para Abraão. Em outras palavras, falou assim, Abraão, fica calmo, fica tranquilo, não se preocupa. Você terá o seu herdeiro de sangue. E aí levou Abraão para fora. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Aqui em São Paulo a gente tem uma dificuldade de apreciar as estrelas. Eu não sei qual é a sua memória de um céu estrelado. Eu sempre que gosto de viajar, quando eu estou indo para um lugar que não é uma cidade, que não tem toda essa iluminação, essa poluição que temos aqui, admirar o céu. E provavelmente nos dias de Abraão, o céu devia ser muito estrelado. E Deus levou ele para fora e falou assim, começa a contar as estrelas, se é que você pode contá-las. E aí Deus conclui, assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Eu sei que você não tem filhos, eu sei que você não tem um herdeiro, mas eu preciso que você confie em mim. Você será uma grande nação. Os seus descendentes serão muito mais, virão de você muito mais do que você será capaz de contar. E depois algo incrível acontece. E essa é a parte pessoal que eu digo que tem muito de Abraão e nós. Depois desse texto, desse diálogo, o escritor de Gênesis registra algo muito interessante, tão poderoso. Talvez você tenha ouvido isso, talvez não, talvez você já tenha lido. Volta. Talvez você já tenha lido. É uma frase tão pequena, talvez passou desapercebido, mas tem implicações diretas para nós. Porque nessa frase, Deus pela primeira vez na história fala sobre a natureza da relação entre Deus e o homem. É como se alguém perguntasse, como um ser tão pequeno e insignificante como eu pode ter uma relação com um Deus Todo-Poderoso? E aí Deus define os termos dessa relação. É uma pergunta que talvez muitos de nós já fizemos. Será que é possível saber como se relacionar com esse Deus? Como se colocar justo perante Ele? Talvez você sabia como criança, os rituais que você devia fazer, as orações, as rezas, a devoção a um determinado santo, entidade, enfim. Talvez para você não tinha segredo quando criança, mas agora você se questiona, como eu me posiciono perante um Deus Criador e Todo-Poderoso? É uma frase incrivelmente simples, boa demais para ser verdade. E isso foi dito centenas de anos antes dos 10 mandamentos, 2000 anos antes de Jesus, 2600 anos antes de Maomé. Enfim, essa frase, pela primeira vez na Bíblia, Deus define como é que o ser humano se coloca de forma justa perante Deus. E diz assim no verso 6 do capítulo 15 de Gênesis, Abraão creu no Senhor, e Deus considerou Abraão justo por causa dessa fé. Simples, né? Abraão creu. Ele acreditou. Deus chegou para ele e falou assim, olha, você é velho, não tem filhos, e vai ter uma descendência enorme.
Ok, acredito. Eu acredito. Naquele exato momento, naquela simples e solitária expressão de fé, Deus creditou a Abraão justiça. Em outras palavras, esse texto está assim: e Deus creditou a Abraão justiça. O Abraão foi considerado justo perante Deus. Uma simples expressão de fé, Deus disse a Abraão: eu te considero justo perante mim. Você tem uma relação justa comigo. Ó, aquele incidente com a sua mulher lá no Egito, deixa para lá. Eu não vou considerar isso, eu não vou levar isso em conta. Eu não vou considerar em conta tudo que você já fez de errado. Mas o fato de você acreditar em mim, isso te põe justo, te deixa justo na nossa relação. Em outras palavras, anote aí no seu guia de mensagem: confiar em Deus resultou em uma relação justa com Ele. Confiar em Deus resulta em uma relação justa com Ele. Foi a primeira afirmação de que um ser humano pode ser considerado justo perante Deus, foi essa na Bíblia, através da fé, da confiança. Eu não quero ser crítico e o objetivo da próxima ilustração que eu vou usar não é criticar nenhuma religião, tá bom? Mas eu quero só dar como ilustração. Os judeus, eles perderam um pouco isso dessa simplicidade, de apenas confiar. Pode pôr na tela, Edu. Pode deixar essa tela. Os judeus, eles diriam: não. Você só tem uma relação justa com Deus se você for judeu. Nós somos o povo escolhido de Deus. E quando Jesus apareceu, anos depois, os judeus disseram: olha, nós não precisamos de você. Nós somos judeus. Nós descendemos de Abraão. Nós não precisamos de você. Ser descendência de Abraão já é suficiente. E todos os não-judeus que quiserem ter uma relação com Deus, serem justos nessa relação com Deus, têm que se tornar judeus. A descendência importa. Cerca de 600 anos depois de Jesus, o profeta Maomé apareceu e falou o seguinte: não, você tem uma relação justa com Deus se você acreditar em Deus, mas se também você fazer as suas boas obras. Fazendo essas suas boas obras no final da sua vida, vai ser colocado na balança suas boas obras e as suas más obras. E aquilo que pesar menos ou mais, aquilo que você vai ser julgado de acordo com aquilo que você fez, ou mais boas obras ou menos ou obras ruins. E aí você vai ter uma relação justa com Deus e você não saberá isso até o fim da sua vida. O que importa é aquilo que você acredita e o seu comportamento, aquilo que você faz. E cerca de 30 minutos depois que Jesus subiu para o céu, os cristãos eles também começaram a discutir sobre isso. Um grupo dizia: olha, é necessário ser judeu e obedecer às leis de Moisés. Outro grupo dizia, falava assim: não, a gente não precisa mais aceitar as leis de Moisés, porque as leis de Moisés são muito difíceis, nem todo mundo conhece, enfim. Acreditar parece ser algo impossível. E mesmo depois da reforma protestante, a igreja cristã ainda está dividida nessa pergunta: como você alcança uma relação justa com Deus? Será que é pela descendência? Será que é pelo seu comportamento? Ou será que é pelo fato de acreditar? Ou é um pouquinho de cada coisa? Pode mudar do ascendência, comportamento ou crença. Como é que a gente se coloca numa posição justa com Deus? 4.000 anos atrás, quando não existia nenhuma dessas três religiões, antes mesmo de alguém se considerar judeu, muçulmano, cristão, Deus revelou o segredo de uma relação justa com Deus. E revelou para Abraão. É difícil compreender que Deus, o Todo-Poderoso, faria o padrão tão simples. Tão simples. Deus olhou para a nossa bagunça, que nós mesmos criamos, da nossa desobediência, e para resolver isso, algo simples. Algo simples. Independente da religião, todos nós já tivemos um lugar onde criamos a nossa própria bagunça e pensamos: nossa, onde foi que eu me meti? Olha a bagunça que eu criei para mim mesmo. Será que é justo
eu pedir para Deus me ajudar? E esse mesmo Deus disse, a chave, a fórmula para você ter uma relação justa comigo, para que eu te declare aprovado perante mim, não tem a ver com a sua ascendência, com o seu comportamento, mas simplesmente pela confiança. Você confia em mim? Você faria o que Abraão fez? É muito difícil acreditar, quase impossível. Mas eu vou acreditar que o que você está dizendo sobre mim é verdade. Que você, Deus, vai fazer, vai cumprir aquilo que me prometeu. Foi isso que Abraão fez. Por isso que hoje Abraão é conhecido como o pai da fé. Porque ele acreditou. E se, a última pergunta que eu vou fazer hoje para você. O ponto de largada da vida adulta para um relacionamento com Deus for a confiança. E se for só isso? Eu sei que talvez para você é difícil ouvir essa realidade, porque talvez você foi ensinado que você tinha que cumprir uma religiosidade enorme. Ritos, obrigações, regras, deveres e tudo mais. Mas o ponto de partida para um relacionamento com Deus é simplesmente confiança. E você, confia? Seria capaz de viver simplesmente confiando em Deus? Muitas vezes a gente cresceu confortável com todos os rituais religiosos que nos cercam. E se cumprirmos todos esses rituais, a gente tem uma sensação, uma satisfação de que a gente está justo perante Deus. E você está confortável, passou a estar confortável desde a sua infância até aqui. Talvez você, ao contrário, achou que tudo aquilo não faz mais sentido na vida adulta. Mas também não sabe como se colocar perante Deus. Como é que fazer para se sentir aprovado perante Ele. Independente de qual seja a sua situação. O ponto de largada para um relacionamento com Deus é a confiança. Você confia? Posso orar por vocês? Pai querido, a gente te agradece por ter tornado o padrão do relacionamento entre o homem e ti muito simples. Basta confiar. Essa realidade foi confirmada no Novo Testamento por ti, quando deu o seu Filho unigênito para nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por isso a gente te agradece. Ajuda-nos a ter a fé de Abraão, a confiar, a depositar as nossas esperanças, vontades, anseios nas tuas mãos. Acreditar que o Senhor quer fazer algo grande através de nós. Acreditar que o Senhor quer consertar este mundo para que possamos viver uma eternidade de felicidade ao teu lado. Ajuda-nos a cumprir esse propósito. Oramos também por aquelas pessoas que não sabemos quando, em algum momento, vão ter contato com essa mensagem pelo vídeo. Oramos por elas hoje também. Também pedimos uma bênção especial sobre a semana que logo vai começar. Que o Senhor esteja ao nosso lado. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.